Mateus capítulo 21, versículo 20 até o 25. Desculpa, do 18 até o 22. 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas, e então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Que Deus abençoe nessa noite a reflexão que vamos fazer da sua palavra. Esse é um relato, querido e querida irmã, sobre a figueira estéril. Um relato já conhecido de todos nós. Mas nesse momento em que há aqui o relato bíblico a respeito da figueira estéril, que Jesus ordenou que ela secasse, nós precisamos entender o contexto. Aqui nós estamos inseridos em um momento que já citamos aqui no início do culto, o momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém como rei, o momento em que Jesus ele é aclamado ali na sua entrada triunfal. E Jesus, quando ele entra na cidade, ele ainda passa por algumas situações. E uma destas situações nós então encontramos aqui. Jesus anteriormente ele purifica o templo, ele expulsa os mercadores do templo, ele diz que aquela casa seria chamada casa de oração, que ali não era lugar de comércio, que ali não era lugar onde eles deveriam estar buscando lucro pessoal. E na sequência Jesus então, nesse mesmo contexto, ele passa aqui então por um lugar onde havia uma figueira, e essa figueira não era uma figueira que produzia frutos. E é interessante, irmãos, que quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, há uma perspectiva de que havia ali pelo menos 3 milhões de pessoas. Num raio de 25 quilômetros, todas as pessoas deveriam ou costumavam ir até Jerusalém para a celebração da Páscoa. E Jesus já vem com uma multidão seguindo, e encontra com uma outra multidão que está ali à entrada de Jerusalém, para então acolher Jesus, para receber Jesus como rei. No entanto, o que mais chama a nossa atenção é que essas mesmas pessoas que estavam ali aclamando a Jesus como rei, dizendo: hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, essas mesmas pessoas foram aquelas que também diante de Pilatos, diante de Barrabás, gritaram: crucifica-o, crucifica-o, ele é um impostor. E aí Jesus, ele, tendo todo o conhecimento, tendo a onisciência, ele conhecia as intenções do coração do seu povo, do povo de Israel, assim como ele sabe das intenções do nosso coração, assim como ele conhece aquilo que nós almejamos, aquilo que nós carregamos dentro de nós. E aqui Jesus então está diante de uma figueira. Jesus procura fruto nessa figueira, no entanto, era uma figueira estéril. Essa figueira representa, queridos irmãos e irmãs, o fracasso espiritual da nação de Israel. Jesus, ele não tornou aquela figueira seca por tornar, mas Jesus queria deixar um ensinamento, uma lição que fosse para os seus discípulos e para aquela multidão que o acompanhava. Jesus estava dizendo nas entrelinhas que aquela nação, ela era uma nação que espiritualmente estava estéril.
espiritualmente estava fracassada. Um povo que vivia apenas de aparências. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso adiante. E o que Jesus queria mostrar através daquela figueira estéril é que aquela figueira, da forma que ela estava, ela não poderia representar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é estéril. O reino de Deus é frutífero. E Jesus representou então aquela figueira com o reino de Deus, que não poderia de forma alguma se encontrar daquela forma. Aquela figueira era visível, bonita, frondosa, com muitas folhas, mas não produzia frutos, era estéril. E isso tem para nós aqui grandes ensinamentos, irmãos e irmãs, que eu quero compartilhar aqui com vocês, para nossa reflexão, para o nosso despertamento, para que nós possamos, como igreja do Senhor, não viver na esterilidade, mas produzirmos frutos. Produzirmos frutos. E alguns pontos então para a nossa meditação, e isso tem tudo a ver com o juízo do Messias, o juízo do Senhor Jesus. Nesse momento ele apresenta para aquele povo, ele apresenta para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, para os seus discípulos, algo relacionado ao juízo. E no verso 12, aliás, no verso 18 que nós lemos, diz que de manhã cedo, quando voltavam para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. O que nós tiramos como lição aqui, já nesse primeiro momento da narrativa do texto? Tiramos como lição que aquela figueira, ela fazia na verdade uma propaganda enganosa. Ela possuía folhas. Ela aparentava ser uma figueira saudável, uma árvore frutífera que era saudável, mas na verdade ela fazia uma propaganda enganosa. Isso, irmãos e irmãs, tem se tornado um grande risco para nós enquanto cristãos e enquanto cristãs. Nós fazemos uma propaganda daquilo que nós não temos. Fazemos uma propaganda daquilo que nós não apresentamos. Fazer uma propaganda daquilo que nós não podemos oferecer. E aqui a gente entende, através do relato bíblico, que Jesus estava fazendo referência a respeito de Israel, a respeito daquele povo que aparentemente estava o adorando, que aparentemente o reconhecia como rei, que aparentemente criam nele, mas na verdade a história era outra. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus então fazia uma referência direta aos líderes religiosos daquela época, aos fariseus, aos mestres da lei, aos sacerdotes, que tinham uma aparência de religiosidade, uma aparência de cumprir, de fato, com tudo aquilo que era ordenado pela lei. Mas na verdade eles eram semelhantes a esta figueira, que tinha bonitas folhas, que tinha uma aparência, mas na verdade era uma propaganda enganosa. Eles anunciavam aquilo que não tinham, prometiam aquilo que não possuíam, e essa religiosidade, ela não prospera. Essa religiosidade não dá fruto. E é isso que nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós podemos até apresentar folhas, mas não estamos apresentando os frutos. Podemos até ter uma boa aparência, mas na verdade não existem resultados naquilo que nós estamos
fazendo. Desta maneira, havia ali uma propaganda enganosa. Hoje se fala muito nisso, né? Hoje esse é um termo que está na moda, propaganda enganosa. Você vai num supermercado, você vai em uma rede de lojas, e ali você vê um preço enorme. E aí só que em cima daquele preço, ou embaixo daquele preço, tem uma letrinha minúscula, que na verdade é o preço real. Aquele preço que está anunciado é um preço com uma série de condições, ou às vezes até mesmo é a parcela que você vai pagar no cartão de crédito. Quantas vezes eu já caí nessa? Nossa, está barato, mas quando você vai ver a parcela, em 10 vezes. Propaganda enganosa. E muitas vezes, queridos, como crentes, como cristãos, como povo de Deus, nós também somos assim. Apresentamos uma casca, apresentamos uma folhagem bonita, apresentamos uma essência que na verdade não existe em nós. E as pessoas, elas nos olhando de longe, elas percebem que, olha, esse aí é um crente, esse é um cristão de verdade. Mas quando essas pessoas se aproximam da gente, quando essas pessoas começam a caminhar conosco, elas começam a observar que na verdade tudo é folha. Não existem frutos, não existem evidências. E aqui o texto nos fala que não era tempo de figos, mas ela tinha folhas. Não era tempo dos frutos, mas as folhas chamavam a atenção. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas aparentam ser verdadeiros cristãos, mas estão vivendo de aparências. Pessoas que têm um argumento maravilhoso, pessoas que têm um discurso que chama a atenção, pessoas que são belos espectadores teológicos, pessoas que na verdade têm uma aparência de conhecimento, mas quando nós vamos olhar de perto, essas pessoas são estéreis, não existem frutos. Aquela figueira parecia desafiar as estações. Por quê? Porque ela estava fora do tempo. Se nós formos olhar detalhadamente os outros textos que são sinóticos, a gente vai observar nos outros evangelhos que ela parecia desafiar, que ela parecia estar fora do tempo, fora das estações. E assim também, muitas pessoas aparentam ser extraordinárias, se destacam, mas estão também vivendo de aparência. Aquela figueira, ela chamava a atenção. Tanto é que quando Jesus olha, quando Jesus observa de longe aquela figueira, ele achou que nela tinha frutos, porque ela parecia bonita. Ela estava com as folhagens que chamavam a atenção. E da mesma forma, queridos, nós também encontramos no contexto cristão, no contexto da igreja, no contexto de homens e mulheres que dizem servir a Deus, pessoas fazendo a sua autopropaganda, pessoas que também se autoproclamam, pessoas que se autoindicam, pessoas que se dizem ser melhores ou mais espirituais do que as outras. É como se fosse aquela figueira que de longe não tinha quem não olhasse para ela. Tinha uma boa aparência. Mas, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos pessoas que se autopromovem, para não nos tornarmos pessoas que anunciam as suas próprias virtudes, para não nos tornarmos pessoas que elogiam a si mesmas. Se tem uma coisa que nunca nós podemos fazer, é nos autoelogiar e acharmos que nós somos melhores do que os outros. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer,
é nos auto-indicarmos como pessoas mais espirituais, mais corretas, ou melhores do que o nosso próximo. Todos nós temos nossos erros, todos nós temos as nossas falhas. Existe um versículo que diz: não seja os teus lábios que te louvem. Não seja os teus lábios que te louvem. Os nossos lábios não podem louvar a nós mesmos. O perigo da autoproclamação, o perigo de termos uma aparência e acharmos que esta aparência nos coloca em evidência, nos coloca em melhor lugar do que os outros. Se você ver alguém fazendo elogio para ela mesma, fuja dessa pessoa. Desconfie dessas pessoas. Quem fazia isso, na verdade, no tempo de Jesus, eram os fariseus. Tem aquela passagem do fariseu e do publicano, lembra? O fariseu, ele fazia o quê? Senhor, ainda bem que eu não sou como aquele publicano, pecador. E nas entrelinhas da vida, no dia a dia, nós fazemos a mesma coisa. Ainda bem que eu não sou como aquela pessoa ali, não. Ainda bem que eu não sou como fulano. Eu, um homem de oração, um homem que tem chamado para pregar, um homem que tem chamado para o louvor, sou muito melhor do que esses que estão por aí. Precisamos tomar cuidado, queridos, para não sermos como essa figueira, autoproclamando-se, auto-indicando-se como melhor do que as outras, chamando a atenção para si mesmo, quando na verdade, quando Jesus chega pertinho dela, Jesus procura fruto e não acha nada. O mais importante não são as folhas, o mais importante são os frutos. E tem muitas pessoas cheinhas de folhas, mas que não tem nenhum fruto. Para Jesus, o mais importante são os nossos frutos, os frutos que nós temos apresentado, e não as nossas folhas, e não a nossa casca, e não a nossa aparência. Jesus tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Jesus tem o direito de olhar para nós e encontrar em nós frutos. Por quê? Porque lá em João, no capítulo 15, nós vamos encontrar declaradamente a sua ordem. Ele nos designou para darmos frutos. Então, é ordem do Senhor nós frutificarmos, não é opção. Por isso o Senhor tem todo o direito de olhar para a sua vida nessa noite, de olhar para a minha vida nessa noite e requerer de cada um de nós, não as folhas, não a aparência, mas sim os frutos que nós temos para apresentar. Foi para isso que Ele nos chamou, para irmos e produzirmos frutos. Jesus não se contenta com folhas. Jesus, ao olhar para as nossas vidas, Ele não vai se contentar apenas com a nossa aparência. Ele não se contenta com o nosso faz de conta. Ele não se contenta com a nossa performance. Ele não se contenta com a nossa propaganda. Para o Senhor, isso não vale de nada. Mas o que satisfaz o coração do Senhor Jesus são os nossos frutos. É Ele olhar para a nossa vida e encontrar os resultados, e encontrar frutos, frutos dignos de arrependimento, encontrar em nós fruto do Espírito, encontrar em nós amor, mansidão, domínio próprio, encontrar em nós tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele deixou como legado para nós, como seus discípulos e como suas discípulas. Jesus, Ele não se deixa enganar. Guarde isso no seu coração. Jesus, Ele não se deixa enganar. Jesus poderia muito bem, de longe, observar aquela figueira e dizer assim: olha,
Como ela está bonita, como ela está cheia de folhas, então significa que ela tem frutos. Mas, queridos, uma coisa que nós precisamos entender, Jesus não se deixa enganar. Nós não conseguimos enganar Jesus com a nossa performance. Nós não conseguimos enganar Jesus com a nossa aparência. Nós não conseguimos enganar Jesus com a nossa folha bonita, com a nossa folhagem. Se nós formos olhar, por exemplo, nas cartas do Apocalipse, a carta às igrejas, uma das coisas que Jesus sempre fala para aquelas igrejas é: conheço as suas obras. Portanto, o Senhor conhece a cada um de nós. E Ele sabe quais são os resultados, quais são os frutos que nós temos produzido ou não. Se é apenas folhas. E Ele vai procurar fruta então naquela figueira, e Ele não vai procurar folha, Ele vai procurar fruto. E não encontra. Jesus nunca confunde folhas com frutos. Jesus nunca vai confundir, queridos, folhas com frutos. Então nós precisamos olhar para a nossa história, olharmos para a nossa vida, e identificarmos: será que na minha vida somente as folhas estão prevalecendo? Somente a aparência está em evidência? Ou são os frutos que estão alimentando as pessoas? Ou são os frutos que estão aí produzindo outros frutos? Jesus amaldiçoou aquela figueira, e diz a palavra que ela secou até a sua raiz. Jesus amaldiçoou aquela figueira, e ela secou até a raiz. Algumas pessoas perguntam: mas Jesus não poderia fazer para aparecer fruto naquela figueira, ao invés de amaldiçoar e secar? Podia, claro. Mas o que Jesus queria naquele momento não era que aquela figueira produzisse frutos, mas Ele queria ensinar, Ele queria mostrar para aquela nação que estava com o coração endurecido, para aquela nação que estava vivendo de aparências, para aquela nação que não queria compromisso com Deus, que na verdade eles estavam daquele jeito. Porque senão, se o fruto aparecesse, o que eles iam achar? Estamos bem. Mas Jesus queria dar àquele povo um grande ensinamento. E o Senhor Jesus também quer dar a nós nessa noite, irmãos e irmãs, este ensinamento, que nós precisamos olhar para as nossas vidas e percebermos e analisarmos se nós não estamos sendo como aquela figueira. Sendo uma coisa que na verdade nós não somos lá na nossa casa, uma coisa que nós não somos lá no nosso trabalho, uma coisa que nós não somos na escola, uma coisa que nós não somos ao sair daquela porta para fora. Na verdade, nós precisaríamos ser lá fora muito melhores do que a gente é aqui dentro. Nós deveríamos dar frutos muito mais lá fora do que aqui dentro, porque aqui dentro é fácil frutificar, querido. Aqui os frutos brotam, mas lá fora eles parecem que se escondem no meio da nossa folhagem, eles desaparecem. E nós passamos a viver uma vida aparente. E não é isso que Jesus quer de nós, porque Ele não está olhando para as folhas, Ele está olhando para os frutos. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira, e ela seca desde a sua raiz. O que Jesus estava querendo dizer com isso para aquela nação, e está querendo dizer para nós aqui nessa noite, Ele diz o seguinte, queridos, para nós: acabou o tempo, o machado foi posto à raiz, como já profetizou João Batista. Acabou o tempo.
Não dá mais para protelarmos. Queridos, tem uma coisa que nós como crentes estamos fazendo demais, é protelar as coisas. Nós estamos empurrando com a barriga, estamos deixando para amanhã, estamos deixando para depois. Não, é tempo de nós frutificarmos hoje. É tempo de nós sermos figueiras, sermos árvores frutíferas hoje. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele vai pedir a nós para nós apresentarmos os frutos. E aí, o que nós vamos ter? O tempo é curto demais. E nós estamos dormindo. O tempo está se esgotando e nós estamos acomodados. O tempo está chegando ao final e nós estamos fazendo de conta que não é com a gente. E vai chegar, queridos, aquele dia onde vai ser separados os lobos e os cordeiros, e o Senhor vai olhar para aquelas pessoas, vai dizer assim: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. E as pessoas vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome nós falamos, em teu nome nós profetizamos, nós cuidamos das pessoas. O Senhor vai falar assim: eu não conheço vocês, porque eu só vi folha, eu não vi fruto na vida de vocês. E Jesus ainda diz para aquela figueira: nunca mais produza fruto. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo com esta palavra dura, com essa palavra de juízo, o seguinte: fique como você está. É isso que você quer? Foi essa a escolha de não produzir frutos? Ok. Então você vai viver eternamente o resto da sua vida sem frutos. Ou seja, a eternidade vai ser de esterilidade. É duro isso, mas é a realidade que infelizmente muitas vezes nós estamos vivendo como igreja, como o povo que se diz povo de Deus. Vivemos apáticos, vivemos como se a aparência fosse o mais importante. Se ninguém me ver fazendo isso, está tudo certo. Se ninguém me encontrar fazendo aquelas coisas erradas que eu costumo fazer, está tudo certo. E nós estamos muito mais preocupados em o pastor não ver, o irmão, a irmã não ver, mas nós esquecemos, queridos, que Deus está nos vendo. Apresente os frutos antes de apresentar sua propaganda. É a minha palavra final para você nessa noite. Apresente os frutos antes de nós como igreja apresentarmos as nossas aparências. Jesus, quando conta esta história, ou melhor, quando Jesus participa dessa história, Ele quer nos deixar essa mensagem. As folhas não o impressionam. As folhas para Ele não interessam. O que interessa para o Senhor Jesus são os resultados da nossa vida com Ele. Os frutos da nossa vida com Ele. E é hora de nós vestirmos a camisa. É hora de nós arregaçarmos as mangas. É hora de nós tirarmos a nossa folhagem, porque muita folha também atrapalha. Em alguns momentos da vida, se alguém já morou aí em sítio, em roça, vai saber que em alguns momentos nós precisamos fazer o quê? Podar. Para que os frutos venham. E a poda às vezes machuca, dói, mas é necessário. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs,
Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê ousadia, que Deus nos dê coragem para realmente sairmos dessa zona de conforto que nós nos instalamos, nos acomodamos e vamos sair daqui. Amanhã, 6 horas da manhã, a rotina vai recomeçar para todo mundo. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos cuidar dos nossos compromissos e nos esquecemos que a nossa vida com Deus continua lá fora. Que o Senhor Jesus olhe para você essa semana e não veja mais folhas, mas Ele veja na sua vida frutos, em nome de Jesus. Que Ele olhe para a sua vida essa semana e não encontre mais só aparência, mas que Ele olhe para você e veja frutos que possam certamente agradar o seu coração.